Olá, eu sou Flávio Morgado e estou aqui para conversar com vocês sobre como utilizar as ferramentas de texto no Microsoft Excel. Para fazer isso, utilizarei o Microsoft Excel com uma planilha em branco. Vamos primeiro digitar um valor aqui na célula, um texto longo. Introdução ao Microsoft Excel. Sempre que você digita um texto numa célula e o texto é mais largo do que a coluna em que ele se encontra, o texto avançará pelas células adjacentes. Nessa situação, parece que a célula B1 e a célula C1 têm conteúdo, mas elas não têm. Para saber quais células têm conteúdo, eu clico na célula e observo a barra de fórmula. É a barra de fórmula que mostra o conteúdo da célula. Por exemplo, B1 e C1 está vazio. E se eu adicionar um conteúdo qualquer na célula C1, a célula ficará preenchida e o texto passará então a ser truncado. Nesse momento, eu digitei um caractere espaço. Observe como o texto agora se reduz apenas às colunas A e B, embora a célula B1 continue vazia. E se eu botar outro espaço aqui, agora o texto se reduz apenas à coluna A. Quero chamar sua atenção que se eu excluir o valor dessas duas colunas, clicar e arrastar este conteúdo pela borda da célula para C1 e agora centralizar a célula, que o conteúdo da célula se espraiará para a esquerda e para a direita. E nessa situação fica difícil determinar onde está o conteúdo, em B1, C1 ou D1. Novamente, a única dica é clicar na célula e verificar o conteúdo da barra de fórmula. Nesse caso, está em C1, onde B1 e D1 estão em branco. Para fazer então com que uma célula exiba todo o texto do seu conteúdo, eu aponto o mouse para a borda direita do seu cabeçalho de coluna e arrasto para a direita, para ficar da largura que eu desejar, ou simplesmente aplico um duplo clique na borda direita do cabeçalho da coluna, o que vai fazer com que ele se ajuste ao maior texto que a coluna contém nas células visíveis atualmente. Se houver mais texto com uma largura maior nas células que estão abaixo aqui da célula da linha número 25, ela não será ajustada automaticamente. Nossa próxima interação diz respeito ao alinhamento da célula. Observe que todas as células da planilha não têm um alinhamento horizontal, porém têm um alinhamento vertical. Por padrão, todas as células têm um alinhamento vertical inferior e um alinhamento horizontal padronizado, onde textos alinham à esquerda e números alinham à direita. Mas como saber que a célula está alinhada à direita ou à esquerda? Basta clicar sobre ela e observar o alinhamento horizontal. Quando o alinhamento não está selecionado, significa que o alinhamento é padrão. Então, este valor é número e este valor é texto. Mas eu posso clicar sobre o valor e mudar o seu alinhamento. Agora, eu tenho o número 1 alinhado à esquerda, apesar da barra de fórmula mostrar para mim que é um valor numérico. Ou seja, posso fazer operações matemáticas com ele. Ou alinhado ao centro. Para remover o alinhamento, eu clico novamente no alinhamento atual e ela volta ao seu alinhamento padrão. O mesmo ocorre com a célula de texto em A1. Eu posso alargar o seu conteúdo e agora verificar como ela alinha ao centro ou à direita. Para que eu insira o número 1 como texto, basta eu digitar o caractere aspas simples e digitar o caractere numérico e agora dar Enter. Nessa situação, ele tem alinhamento padrão, mas observe que a barra de fórmula está exibindo para mim o apóstrofo ou aspas simples antes do número, mostrando que ele se transformou no texto numérico, ou seja, eu não consigo fazer operações matemáticas com ele. Para verificar o alinhamento vertical, eu aumento a altura da linha. Vou aumentar a altura da linha para 2 linhas e agora eu posso alinhar ao centro e trocar um alinhamento vertical para centro ou superior. Então, com essas 3 combinações, eu posso
fazer qualquer outro tipo de alinhamento com a célula. Embora eu não possa remover o alinhamento vertical, eu posso remover o alinhamento horizontal. E para retornar a coluna à sua largura normal, eu dou 2 cliques na borda direita da coluna, eu dou 2 cliques na borda inferior da linha e troquei a altura da linha, voltou para a sua altura padrão, que é determinada pelo tamanho da fonte atual. Se eu colocar uma fonte maior, como 12, 14, 16, você percebe que a altura da linha vai diminuindo. Então, o que determina a altura da linha, por padrão, é o tamanho da fonte atual. Note bem que diferentes fontes com o mesmo tamanho podem ter diferentes alturas de linha. Nossa próxima interação é com a inclinação do texto. A ferramenta de inclinação do texto permite que eu clique e incline o texto. Quando isso ocorre, na maioria das vezes, o Excel vai aumentar a altura da linha automaticamente. E agora eu posso dar 2 cliques na borda direita para fazer com que a largura fique perfeitamente ajustada à inclinação em 45 graus. Eu posso inclinar no sentido horário e também posso colocar o texto na vertical. Agora eu tenho que alinhá-la na parte superior para que eu possa ler, ou seja, as letras estão empilhadas, ou posso usar o formato vertical inclinado para cima e eu pressiono 2 cliques para ajustar a largura da coluna, ou posso colocar com formato vertical para baixo. Além disso, posso remover a inclinação novamente e utilizar o comando formatar alinhamento da célula para colocar o formato da inclinação em qualquer ângulo que eu deseje. Basta eu botar o ângulo e dar OK, e ele se inclinará para mim. Para retornar a angulação, eu volto aqui e boto novamente a angulação em 0, ou 0 a angulação padrão do texto aqui, para que eu angule no texto no formato que eu quiser. Eventualmente, posso apenas desfazer também a fórmula que vai voltar ao normal. Para retornar a largura da célula ao normal, basta dar duplo clique na borda direita. Nossa próxima interação diz respeito à formatação de caracteres dentro da célula. Formatar H2O, ou a famosa equação de Einstein, é igual a mc ao quadrado. Você vê nessa situação que eu tenho um 2 aqui, que eu quero botar como subscrito, ou seja, descer abaixo da linha base, e tem um 2 aqui que eu quero botar como potência, elevar acima da linha dos caracteres minúsculos, para fazer o quadrado, mc ao quadrado. Nessa situação, eu tenho que colocar a célula em edição. Para colocar uma célula em edição, existem 3 formas. Clico na barra de texto, dou um duplo clique na célula, ou clico na célula e pressiono a tecla F2. E uma vez que a célula está em edição, eu marco o caractere que eu quero selecionar, no caso 2 aqui do H2O, e chamo a caixa de diálogo fonte aqui. Quando eu clicar nesse botãozinho aqui, eu vou chamar a caixa de diálogo fonte. Mas como eu estou editando o conteúdo de uma célula, as demais guias da planilha não aparecem. E aqui eu posso botar como subscrito. Para mostrar que o caractere está subscrito, vou colocar em vermelho. E vou também colocar em negrito. E agora vou dar um OK. E o 2 aqui ficou em negrito. Para mostrar para vocês, vou aumentar aqui o zoom. E você vê que eu estou com H2O em negrito. Agora eu vou botar aqui o mc ao quadrado. Vou clicar aqui, novamente chamar a caixa de diálogo, formatar células com a guia fonte. Vou botar agora sobrescrito, vou botar na cor azul e vou botar em negrito também. E agora aqui o mc ao quadrado está em azul. E assim eu consigo formatar só uma parte do texto, que eu vou botar aqui com letra verde. Desta forma, você pode perceber que o Excel
me oferece muitas formas diferentes de formatar o texto dentro das células da planilha. Nosso próximo assunto trata da formatação da cor que você vai utilizar nas células. As cores que você vai utilizar são empregadas com a ferramenta de cor de preenchimento para o fundo da célula e cor de fonte para o texto da célula. Você pode selecionar as cores clicando na ferramenta e escolhendo da paleta de cores, ou pode utilizar mais cores para utilizar o espectro de cores, ou até mesmo selecionar uma cor aqui no espectro e depois diminuir ou aumentar a sua quantidade de branco ou preto para clarear ou escurecer a cor. A recomendação aqui é que você use cores agradáveis e cores contrastantes entre a cor e o fundo. De forma geral, se o fundo é claro, o texto é escuro. E essa regra se inverte. Se o fundo é escuro, o texto é claro. A forma mais clássica é fundo branco com letras pretas, porque essa é a forma mais econômica de se imprimir. Então, antes de colorir sua planilha, você deve levar em consideração se ela vai ser impressa. Quanto mais colorida sua planilha, mais escuro seu fundo, mais cor vai se gastar para imprimir. Pode ficar muito bom na tela, mas pode ser muito cara a impressão. Então você deve levar em consideração qual é a utilidade da planilha. Para facilitar, vou dar um zoom aqui na planilha. Vamos ver como fica aqui a formatação dessas células. Se eu quiser colocar uma cor no fundo da célula, recomendo sempre cores pastéis. Então, se eu botei uma cor pastel no fundo, tenho que botar uma cor contrastante no texto. Então, se eu botei um amarelo bem clarinho, laranja claro, posso botar um azul escuro ou roxo no texto da célula. Assim, porque vai dar contraste. Da mesma forma, se eu botar um fundo escuro, devo botar uma cor clara. Vou inverter aqui, botar um azul escuro no fundo e botar uma cor amarelo clara no texto, ou branca, ou amarelo forte, porque isso vai funcionar visualmente para quem estiver usando a planilha. Agora, preste atenção, se você tiver escolhido cores em partes específicas do texto e clicar na cor da letra, você vai perder a formatação da célula. E ela terá que ser reformatada. A mesma coisa se eu botar negrito e retirar, perderei a formatação da célula. Para formatar todas as células da planilha, clique no botão de seleção. Esse aqui no canto esquerdo superior da planilha. Todas as células serão selecionadas. E assim eu vou poder selecionar um fundo para a planilha e depois uma cor para a planilha. E agora todas as células têm a mesma cor de fundo ou de fonte. Para remover, seleciono novamente todas as células e removo aqui sem preenchimento para aparecer novamente as linhas de grade e escolho outra vez a cor das células e a planilha estará reformatada. Uma outra forma de formatar as cores da planilha é clicando no botãozinho aqui no canto inferior das opções de fonte ou número ou alinhamento, que vai trazer a caixa de diálogo formatar células. Nessa situação eu posso trocar a cor da fonte aqui ou trocar a cor de preenchimento aqui. Além do que esta opção também permite que eu coloque um padrão nas células, um padrão achurado. Se eu trocar a cor do padrão, eu vou poder escolher qual é a cor do fundo achurado. E é a cor que eu selecionar aqui, que eu vou selecionar o fundo achurado aqui para achurar uma célula, ou seja, formatá-la com um fundo diferente de um fundo sólido, o que pode ser um pouco complexo para enxergar o texto na frente da célula. Nosso assunto agora refere-se às bordas das células. Essas linhas de grade exibidas na planilha, elas de fato não existem. São só marcações que a planilha oferece para se saber onde uma célula começa e outra termina. E você deve ter percebido que se você trocar a cor de fundo para branco, que as guias desaparecem. O que acontece de fato
é que elas não imprimem. Para tornar essas guias visíveis, essas bordas de célula, o que temos de fazer é selecionar as células desejadas e escolher aqui no botão borda quais são as bordas que vamos querer colocar. Para colocar todas as bordas, inclusive as que separam uma célula da outra, e selecionamos todas as bordas. Você pode ver isso inserindo uma coluna à esquerda e uma célula acima, que agora essa borda foi colocada ao redor da célula. E eu posso fazer isso em quantas outras células eu quiser, já que a ferramenta continuará selecionada. Para botar agora uma borda ao redor mais sólida, eu coloco este botão, bordas externas sólidas. E se eu quiser fazer formatações distintas, eu seleciono as bordas e escolho aqui na opção mais bordas para abrir a caixa de diálogo, formatar bordas, onde eu posso usar uma seleção de tipo de borda, selecionar uma cor e clicar na célula aqui para colocar uma formatação que eu desejar. E assim eu troco as formatações a qualquer momento. Para remover, basta apenas clicar aqui e escolher sem borda. Nosso próximo assunto diz respeito às ferramentas quebra de texto automaticamente, mesclar e centralizar. Para isso, primeiro vou limpar a planilha e começar com uma planilha em branco. E agora vou digitar um texto aqui. Introdução ao Microsoft Excel. Como você vê, o texto está na célula A1, mas parte dele parece estar na célula B1. Isso acontece e as pessoas acham que a célula B1 tem algum conteúdo, mas se eu clicar aqui, não há nada na barra de fórmula. Então, o que acontece é que o texto do Excel ele vai avançar para as colunas adjacentes até achar uma célula cheia. Se eu achar uma célula cheia, como eu digitar um valor aqui, texto da aula 1, da aula de formatação. Texto da aula de formatação. Eu trunquei o texto aqui. E agora eu posso digitar mais um texto aqui, que vai ser, posso quebrar o texto automaticamente. Eu posso fazer com que o Excel faça com que todas as células da primeira linha da minha tabela exibam o texto em mais de uma linha. Para isso eu marco as células, não é as colunas, as células, e clico no botão quebrar texto automaticamente. E depois disso eu posso alargar as células do jeito que eu quiser, para que elas tenham uma menor largura e uma menor altura, assim. E formate melhor a minha tabela. Um outro conteúdo que eu quero dividir com vocês é sobre a mesclagem. Eu vou digitar aqui célula 1, aqui célula 2, aqui célula 3 e aqui célula 4. Como muitas pessoas usam o Excel para fazer tabelas, é bom que você saiba que eu posso mesclar duas ou mais células, transformando numa célula só. Sempre que isso acontecer, o conteúdo ficará da célula do canto superior esquerdo. Então, se eu clicar aqui em mesclar e centralizar, eu vou ter só célula 1, o Excel vai me dar uma mensagem, a célula preservada será essa aqui, e vai centralizar. E agora, se eu quiser desmesclar, basta eu clicar aqui e ele vai voltar ao padrão. No entanto, não vou ter mais o valor, pois ele foi perdido. Da mesma forma, posso desfazer, é a única forma de ter o valor, ou posso marcar as 4 células e transformar numa célula só, origem das 4, mesclar e centralizar. Nessa situação, eu terei a célula formatada aqui, posso modificar o alinhamento vertical dela, perdi os demais valores e o endereço da célula é o endereço da célula original. As demais células não têm mais o endereço disponibilizado. Com esses artifícios, você pode usar agora as ferramentas de formatação de texto, de alinhamento de texto, na vertical ou na horizontal, de inclinação de texto, de também aumentar ou diminuir o recuo da célula,
e você vai ter um controle completo sobre a formatação de suas tabelas. Para finalizar, tenho um desafio para você. No material da aula, você vai encontrar a planilha Exercícios Formatação de Tabelas, onde eu tenho uma tabela já digitada aqui, em que você tem que pegar essa tabela da esquerda e botar igual à da direita. Ela tem as opções de mesclagem de células, com centralização, uso também recuo à esquerda e recuo à direita nos números, as opções negrito, itálico, sublinhado, bordas mais grossas. O objetivo é que você transforme esta tabela igual a essa. Aproveite também para selecionar a tabela e aproveitar para ver como você pode usar a opção Formatar como tabela para trocar rapidamente o formato da tabela. O Excel vai criar uma tabela de dados, que é uma tabela que tem alguns outros recursos distintos que não serão abordados aqui, mas que permitem formatar rapidamente a tabela com outras formatações. E eu espero que você se divirta um pouco com essa formatação. Encerramos aqui o texto dessa aula de inserção de dados e formatação da planilha, e na nossa próxima aula você vai aprender a usar os formatos personalizados para dar um efeito todo especial nas suas planilhas. Até lá, então!